Você já percebeu como algumas roupas fazem você se sentir mais elegante, mais confiante, e até mais magra, enquanto outras parecem fazer exatamente o contrário? O mais curioso é que, na maioria das vezes, o corpo não mudou. O que mudou foi a forma como ele foi valorizado. Existe um segredo silencioso na moda que poucas pessoas realmente entendem. Não é o seu corpo que define o resultado final, é a forma como você o apresenta. E é exatamente isso que pode transformar completamente a sua imagem, sem dieta, sem esforço extremo e sem precisar gastar muito. Hoje você vai descobrir 5 truques de estilo que afinam a silhueta instantaneamente, criando uma ilusão visual poderosa que alonga, equilibra e valoriza o corpo com elegância. E o melhor, são estratégias simples, acessíveis e que funcionam especialmente bem para mulheres maduras que desejam se sentir mais sofisticadas e confiantes no dia a dia. Quer descobrir os segredos por trás de mais de 200 looks que realmente valorizam a mulher madura? Nosso guia exclusivo revela combinações que você nunca imaginou, práticas, elegantes e fáceis de adaptar ao seu dia a dia. O link está no comentário fixado, pronto para você explorar e transformar seu estilo de forma simples e inspiradora. Monocromia, o poder de uma única cor. O primeiro truque é um dos mais poderosos e, ao mesmo tempo, um dos mais simples de aplicar, os looks monocromáticos. Quando você escolhe uma única cor para compor todo o visual, você cria uma linha contínua que faz com que o olhar percorra o corpo sem interrupções. E isso gera um efeito imediato de alongamento, como se a silhueta fosse naturalmente mais esguia, mais fluida e mais elegante. Existe algo quase mágico na monocromia, porque ela elimina a quebra visual entre peças. Quando usamos cores diferentes no mesmo look, o olhar automaticamente divide o corpo em partes: tronco, cintura, quadril, pernas. Já quando tudo conversa na mesma paleta, o corpo passa a ser visto como um bloco único, mais harmônico e mais alongado. É exatamente isso que cria o efeito de emagrecimento visual instantâneo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a monocromia não precisa ser rígida, previsível ou sem graça. Ela pode, e deve, ter profundidade. Você pode brincar com diferentes tonalidades da mesma cor, criando um jogo sofisticado entre claro e escuro. Pode também misturar texturas diferentes, como uma calça de alfaiataria com uma blusa de tricô leve ou uma seda com um tecido mais estruturado. Essa variação dentro da mesma cor traz riqueza visual sem quebrar a continuidade do look. Um look todo em tons de bege, por exemplo, não é apenas elegante, ele transmite uma sensação de sofisticação natural, discreta e extremamente moderna. Já um visual em tons de azul ou marinho cria um impacto de refinamento imediato, ao mesmo tempo em que alonga a silhueta de forma muito eficaz. Até mesmo o preto total, quando bem trabalhado com diferentes tecidos, pode ser extremamente luxuoso e poderoso. Cores escuras costumam potencializar ainda mais esse efeito de afinamento, porque absorvem a luz e suavizam as curvas visuais do corpo. Mas isso não significa que tons claros não funcionem, pelo contrário. Tons claros, como off-white, creme, areia e rosé suave, também criam um efeito belíssimo de alongamento quando usados com harmonia e continuidade. O verdadeiro segredo não está na cor em si, mas na continuidade visual que ela cria. E quanto mais fluido o olhar percorre o corpo, mais elegante, leve e equilibrada a silhueta parece. E quando você adiciona acessórios bem escolhidos dentro da mesma paleta, como bolsas neutras, sapatos tonais ou até joias delicadas, o resultado é um visual ainda mais refinado. Um look monocromático bem construído não apenas afina visualmente, ele também transmite intenção, cuidado e elegância sem esforço. Caimento perfeito, o equilíbrio que transforma. O segundo truque está no caimento das roupas, e aqui está um dos erros mais comuns que comprometem completamente a silhueta sem que a pessoa perceba. O caimento é, muitas vezes, mais importante do que a própria peça em si, porque ele determina como o corpo será percebido visualmente.
roupas apertadas demais tendem a marcar o corpo de forma indesejada, criando volumes, divisões e cortes visuais que acabam ampliando regiões que muitas vezes você nem gostaria de destacar. Isso faz com que a silhueta pareça mais carregada e menos fluida. Por outro lado, roupas largas demais também são um erro frequente. Embora pareçam confortáveis e até disfarçarem o corpo, na prática elas escondem completamente a sua forma natural e eliminam qualquer definição. O resultado é um visual sem estrutura, onde o corpo perde proporção e pode até parecer maior do que realmente é, justamente pela ausência de pontos de referência visual. O segredo está no equilíbrio. Existe um ponto ideal entre o justo e o solto, e é exatamente aí que a elegância acontece. Peças que acompanham o corpo sem apertar são as que mais valorizam a silhueta. Elas não grudam, não distorcem e também não escondem. Apenas desenham o corpo de forma suave, criando uma linha mais limpa, mais fluida e naturalmente mais sofisticada. Uma blusa levemente solta que cai bem sobre o tronco, uma calça estruturada que acompanha as pernas sem marcar excessivamente, um blazer com corte reto que organiza a parte superior do corpo, tudo isso contribui para um visual mais refinado e, ao mesmo tempo, visualmente mais enxuto. Esse tipo de equilíbrio transmite leveza e elegância de forma quase imediata. E existe um detalhe que faz toda a diferença nesse processo: o ajuste. Muitas vezes, a peça não precisa ser trocada, ela só precisa ser ajustada ao seu corpo. Pequenas intervenções feitas por uma boa costureira, como ajustar a cintura de uma calça, encurtar uma manga ou definir levemente a modelagem de um blazer, podem transformar completamente uma roupa simples em algo sofisticado e perfeitamente alinhado à sua silhueta. Esse cuidado com o caimento é o que realmente eleva o visual. Quando a roupa parece ter sido feita para você, o resultado é imediato. O corpo parece mais equilibrado, mais alongado e naturalmente mais elegante. E esse é o tipo de transformação que não depende de tendência, mas de consciência de estilo. Marcar a cintura no lugar certo. O terceiro truque é um verdadeiro divisor de águas quando o assunto é silhueta: marcar a cintura de forma estratégica. Esse simples gesto tem o poder de transformar completamente a leitura visual do corpo, criando a impressão imediata de uma cintura mais fina, um tronco mais equilibrado e pernas visualmente mais longas. É um daqueles detalhes que parecem pequenos, mas que mudam tudo no resultado final do look. Mas aqui existe um ponto essencial que muita gente ignora: não basta apenas marcar a cintura, é preciso marcar no lugar certo. E esse lugar certo não é uma regra genérica, mas sim a região mais estreita do seu tronco, aquele ponto natural onde o corpo afina. Quando você respeita essa proporção e posiciona os elementos de forma inteligente, você não está apenas vestindo uma roupa, está criando uma ilusão visual de harmonia e equilíbrio. Quando você usa peças como calças de cintura alta, saias bem estruturadas ou até mesmo cintos aplicados corretamente, você reorganiza toda a leitura da silhueta. O olhar passa a entender o corpo de outra forma, mais alongado, mais definido e mais proporcional. É como se você redesenhasse visualmente o seu formato sem precisar mudar nada fisicamente. Calças de cintura alta, por exemplo, são verdadeiras aliadas nesse processo. Elas não apenas alongam as pernas, como também reposicionam toda a estrutura do corpo, elevando a linha da cintura e criando um efeito elegante imediato. Esse tipo de modelagem dá a sensação de que a perna começa mais acima, o que automaticamente aumenta a estatura visual e afina a silhueta. Já as peças de cintura baixa, embora tenham seu estilo próprio, tendem a cortar o corpo em uma altura mais baixa, encurtando visualmente as pernas e quebrando essa sensação de continuidade. Outro truque simples, mas extremamente eficaz, é a forma como você posiciona a blusa no look. Colocar a blusa por dentro da calça ou da saia, mesmo que apenas na parte da frente, no famoso Aufzug, já é suficiente para criar uma nova leitura do corpo. Esse detalhe simples gera definição na região da cintura, organiza o visual e cria pontos de destaque estratégicos que valorizam a silhueta de forma sutil, porém muito poderosa. Quando esses elementos trabalham juntos, cintura bem posicionada,
peças de cintura alta e pequenos ajustes na forma de vestir, o resultado é um corpo visualmente mais equilibrado, mais elegante e naturalmente mais afinado, sem esforço e sem necessidade de mudanças drásticas. Linhas verticais e decotes estratégicos. O quarto truque envolve algo extremamente poderoso na construção de um look: direcionar o olhar, e isso é muito mais estratégico do que parece. A forma como o olho percorre o seu corpo influencia diretamente na percepção da silhueta. E é exatamente aí que entram as linhas verticais, que têm a capacidade de alongar e afinar o corpo instantaneamente, justamente porque criam uma sensação de continuidade visual do topo até a base. Quando o olhar se movimenta em uma linha contínua, sem interrupções, o cérebro interpreta o corpo como mais alongado, mais leve e mais esguio. Por isso, esse truque é tão usado em produções de moda e styling profissional. Ele não muda o corpo, mas muda completamente a forma como ele é percebido. Essas linhas verticais podem aparecer de várias formas no look, muitas vezes de maneira sutil, sem que você perceba. Elas surgem em decotes em V, colares longos, casacos abertos, listras verticais e até em recortes estratégicos das roupas. O importante não é apenas a peça em si, mas como ela conduz o olhar. O decote em V, por exemplo, é um dos recursos mais eficientes para alongar a silhueta. Ele abre a região do colo, alonga o pescoço e cria uma linha descendente suave que dá a sensação de leveza imediata. Esse tipo de decote também equilibra a parte superior do corpo, tornando o visual mais harmonioso e elegante sem esforço. Já um blazer usado aberto é um truque clássico e extremamente eficaz. Quando ele não está fechado, ele cria duas linhas verticais naturais na parte frontal do corpo, funcionando como molduras que afinam visualmente a silhueta. Esse simples detalhe transforma uma peça estruturada em um recurso de alongamento poderoso. Colares longos também desempenham um papel importante nesse efeito. Eles funcionam como guias visuais que conduzem o olhar de cima para baixo, reforçando ainda mais a ideia de continuidade. Quando combinados com decotes em V ou blazers abertos, esse efeito é potencializado, criando uma sensação de corpo mais alongado e sofisticado. Tudo isso trabalha em conjunto para uma única finalidade: direcionar o olhar de forma inteligente, criando a impressão de um corpo mais esguio, mais fluido e mais elegante. Em contrapartida, linhas horizontais tendem a ampliar a silhueta, pois interrompem essa continuidade e dividem o corpo visualmente. Isso não significa que elas devam ser evitadas completamente, mas sim usadas com consciência, equilíbrio e intenção. Quando bem aplicadas, até as linhas horizontais podem fazer parte de um look harmonioso. O segredo está sempre na proporção e na estratégia visual. Sapatos que alongam a silhueta. O quinto truque está nos pés, e, apesar de ser um dos mais importantes, muitas vezes é completamente ignorado. O tipo de sapato que você escolhe não é apenas um detalhe final do look, ele pode literalmente encurtar ou alongar sua silhueta de forma significativa. Em muitos casos, ele é o elemento que define se o visual vai parecer mais leve, mais elegante e mais harmonioso, ou o contrário disso. O segredo aqui está em um conceito simples, mas extremamente poderoso: continuidade visual. Quando o sapato cria uma quebra na linha do corpo, ele interrompe o fluxo natural do olhar e encurta a silhueta. Já quando ele mantém essa linha sem interrupções, ele alonga, criando a sensação de pernas mais longas e um corpo mais esguio. Sapatos em tons próximos ao da pele, por exemplo, são verdadeiros aliados desse efeito. Eles praticamente desaparecem na composição do look, criando a ilusão de continuidade entre a perna e o pé. Isso faz com que as pernas pareçam mais longas do que realmente são, resultando em uma silhueta mais alongada e elegante. Da mesma forma, sapatos na mesma cor da calça ou da meia calça também são extremamente eficientes. Eles prolongam essa linha visual sem interrupções, criando um efeito contínuo que transmite sofisticação imediata. Esse tipo de combinação é muito usado em produções mais refinadas justamente por esse impacto visual de alongamento. Por outro lado, alguns detalhes podem encurtar a silhueta sem que você perceba.
Sapatos com tiras no tornozelo, por exemplo, tendem a cortar a linha da perna em um ponto mais baixo, o que reduz visualmente o comprimento das pernas. Esse é um detalhe pequeno, quase imperceptível no espelho isoladamente, mas que faz uma grande diferença no resultado final do look como um todo. Modelos com bico mais fino também contribuem para o efeito de alongamento, pois criam uma extensão visual natural na linha do pé, enquanto sapatos de bico arredondado podem encurtar levemente essa percepção. Isso não significa que eles devam ser evitados, mas sim usados com consciência dentro da composição do look. Tudo isso mostra como pequenos ajustes na escolha dos sapatos podem gerar grandes transformações na forma como a sua silhueta é percebida. Muitas vezes, não é a roupa que precisa mudar, mas sim a forma como você finaliza o visual. Depois de conhecer esses 5 truques, fica claro que afinar a silhueta não tem nada a ver com mudar o corpo, e sim com entender como ele é percebido. A moda, quando usada com estratégia, se torna uma ferramenta poderosa de valorização. Ela permite que você destaque o que tem de melhor, equilibre proporções e construa uma imagem mais elegante e confiante. E o mais importante, tudo isso está ao seu alcance. Não se trata de seguir regras rígidas, mas de fazer escolhas inteligentes. De se vestir com intenção. De entender que cada detalhe, da cor ao caimento, do corte ao sapato, contribui para o resultado final. Porque no fim das contas, elegância não é sobre perfeição. É sobre harmonia. É sobre presença. E principalmente, é sobre como você se sente ao se olhar no espelho. Agora me conta, qual desses truques você já usa, e qual deles você vai começar a aplicar hoje? Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você encontra sempre dicas práticas de estilo para se vestir melhor, se sentir mais confiante e valorizar ainda mais a sua beleza em qualquer idade.